A paz do Senhor, irmãos. Eu sou a professora Raíssa, professora da salinha do maternal. Estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical sobre a coordenação da pedagoga e neuropsicopedagoga Dirley Batista. Então, nessa pré-aula nós vamos estudar a lição de número 9, da salinha do maternal, que fala sobre louvores, O título é Cantem para Deus. O espaço dos alvos, que é o objetivo dessa lição, é ensinar as crianças que devemos louvar a Deus na sua casa, porque Ele é bom, misericordioso e fiel. Então é isso que nós, como professores, devemos mostrar para os nossos alunos. Deus é bom, Deus é misericordioso e por isso nós devemos louvar a Deus. Nosso louvor e adoração, ele é muito importante para Deus. Deus ama ouvir o louvor e a adoração, especialmente das criancinhas, como a gente vai ver no decorrer dessa lição, No espaço da professora, ele traz uma reflexão, falando para nós, professores, que desde cedo aprendemos a agradecer por tudo que recebemos. Sabemos que nossa maior gratidão deve ser prestada ao Senhor, nosso Deus. No entanto, muitas vezes não sabemos agradecer da forma devida. No Salmo 100, Deus nos ensina como render-lhe graças e os reais motivos para isso. Nesse salmo, existem 3 características de Deus que certamente nos constrangem com tamanha grandeza e nos incentivam a praticar a gratidão. São elas: o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso para sempre e o Senhor é fiel. Portanto, jamais podemos ser ingratos por tudo que o Senhor tem feito por nós e pelas pessoas que estão também ao nosso redor, nossa família, Então, esse salmo, ele é um louvor a Deus de gratidão pela sua bondade, pela sua misericórdia e por Ele nunca nos deixar, Por Ele sempre estar conosco. Então, é isso que nós devemos passar para os nossos alunos, Essa lição, ele vai falar bastante sobre louvor, O título da lição é exatamente esse, Cantem para Deus. Então, nós vamos falar muito sobre louvor. Então, eu trouxe aqui algumas atividades, algumas coisas, alguns recursos que os irmãos podem usar, podem adaptar como de outro jeito, Assim como eu fiz também, eu pego algumas ideias que são da lição, que tem um pouco a ver com os visuais que vem na revista, eu vou pesquisando e vou vendo o que pode, se adequar à lição. Então, como sempre, como eu sempre falo, nós devemos começar a nossa aula durante a semana, na verdade, Porque cada um desses recursos que a gente faz e tudo, ele exige tempo de fazer, para poder ficar assim, bem legal para as crianças e tudo. Então a gente pode começar fazendo os recursos durante a semana, ir pegando, estudando a lição, vendo o espaço da Bíblia, que é o versículo base da lição, para a gente poder passar para os nossos alunos, lendo a revista, por mais aqui eu até leio para os irmãos irem entendendo sobre a história, mas daí a gente pega e fala sobre essa história, conta a história para os alunos, sem precisar ficar lendo, Ou então você pode pegar algum aluno que sabe ler já e falar, olha, me ajuda a ler essa partezinha aqui e tudo, Porque ela é nossa base, nos ajuda na hora da lição. Então, quando você fez seus recursos, orou a Deus, pediu sabedoria, que as palavras que saíram na nossa boca sejam de Deus, então aí chega o domingo, a gente chega cedinho na sala de aula, arruma nossa sala de aula, Coloca os recursos. A gente pode tanto deixar os recursos assim dispostos perto das crianças, pode também pegar os recursos, colar alguns nas paredes para ficar assim bem bonito, chamativo, Porque a criança gosta, aí a criança chegou ali na sala e já viu os recursos ali, já chama a atenção deles, então é interessante fazer todas essas coisas, Preparou a sua aula, espera seus alunos chegarem, quando eles vão chegando, vem chegando de um por um, às vezes aqueles alunos meio sonolentos e tudo mais, E aí você vai recebendo, a paz do Senhor, crianças, como é que vocês estão? Como foi a semana de vocês? Vocês estão bem? E aí senta eles em rodinha, Todas as crianças em rodinha e fala com eles, e aí, como é que quando a gente chega na salinha, o que a gente faz? Muito bem, nossa oração. Então vamos fazer oração? Como que é a posição de oração? Mãozinha de oração,
olhinhos fechados, concentração no Papai do Céu. Querido Papai do Céu, muito obrigada pela semana, obrigada por podermos chegar aqui, obrigada por estarmos na tua casa e louvarmos ao teu santo nome. Nos ajuda a ouvir a tua palavra, a guardar no coração e a praticar. Louvado seja o teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Você pode fazer uma oraçãozinha mais curta e esperar que eles repitam também aquela oração que você está fazendo, para eles também irem aprendendo a orar, né? Então é importante sempre ter essa rotinazinha, né? Porque daí as crianças já chegam na salinha e já sabem o que é para fazer. E aí eles vão tendo rotina mesmo e aprendendo, né? Porque a escola dominical é exatamente isso, uma escola para que as crianças possam também aprender, principalmente da palavra de Deus, a essência, né? Mas também como orar, né? O que eu posso falar, pedir, agradecer, louvar a Deus, adorar a Deus através da minha oração. Então, alguns recursos que eu trouxe depois da oração, você faz o quê? A gente vai agora louvar a Deus, olha que legal. Eu trouxe esse recurso aqui, que é uma boca. Essa boca, ela é bem tranquila de fazer. Eu peguei um molde de uma irmã que estava fazendo, né, na internet, e aí eu recortei de acordo com o molde. Aqui atrás tem uma parte preta, né, para poder segurar a boca e fazer a parte de dentro, né, e ela é solta, assim, abertinha. Tem os dentinhos e a língua. Por que ela é aberta? Porque a lição vai falar muito sobre que da boca das crianças sai o perfeito louvor, né? O verdadeiro louvor. Então, a gente usa o que, criança? Você pode falar com elas, né? O que a gente usa para louvar a Deus? A nossa boca, não é mesmo? Então, vamos ver o que louvor que pode sair da nossa boca agora? Então, aqui eu escrevi alguns louvores e coloquei aqui dentro da boca para a gente poder... Aí você pode até passar para as crianças, se não der muita confusão assim, ou você pode tirar... vamos ver qual vai ser o primeiro louvor que a gente vai tirar aqui. Eu vou colocar bem aqui encostadinho na nossa boca, olha só. O primeiro louvor é Alegrei-me. Como é esse louvor? É assim, ó. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu vim para adorar a Deus. Aleluia, aleluia. Eu vim para adorar a Deus. E aí você dobra. Que outro perfeito louvor vai sair da nossa boca? Vamos ver, crianças. E aí você pode tirar outro louvor. Outro louvor é, Jesus é maravilhoso, que legal, é assim, ó. Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Ele salva, ele cura, ele faz feliz. Sim, Jesus é maravilhoso. E aí você pode repetir junto com as crianças, né? E qual outro louvor que vai sair da nossa boca? Vamos ver, crianças. 3 palavrinhas. Quem sabe esse? 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Hey! E aí, esses são alguns dos louvores. Além de facilitar de a gente lembrar, né, na hora da aulinha, quais são os louvores que a gente escolheu, e a lição fala muito de louvor, eu não coloquei só 3 dessa vez, eu coloquei pelo menos 5 louvores, né? Tem esse também, né, que vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. E também esse, se eu fosse um elefante, com a minha tromba eu iria louvar. E aí você vai cantando com as crianças todos esses louvores que vão sair da boca, da nossa boca aqui, ó. Porque a gente louva a Deus com a boca. E aí, no decorrer da lição, a gente também vai aprender que a gente não louva a Deus só com a nossa boca, a gente louva a Deus também de outras formas. Mas aí a gente vai conversando com as crianças durante a lição. Vocês vão ver, os irmãos vão ver, que eu peguei alguns recursos, né, para poder usar durante a lição na questão do louvor. Porque como a lição vai falar sobre louvor, então toda vez que você tiver uma brechinha, uma deixa na história, aí, né, você vai lá e põe um louvor para as crianças poderem aprender.
Eu trouxe também aqui uma outra ideia, que é uma harpa, né? A harpa é um instrumento, é um outro modo que nós podemos louvar a Deus. A gente louva a Deus com a boca, cantando, louvando ao Senhor, também nós louvamos a Deus através, né, dos instrumentos. Às vezes ninguém nem tá cantando, mas aí a gente escuta o som daquele instrumento tocando um hino de louvor a Deus. Isso também é uma forma de louvar a Deus. E atrás dele, eu coloquei o quê? O espaço do louvor, que é o louvor que a revista traz, né, como base para vocês cantarem com as crianças. Na nossa igreja nós apresentamos, né? As crianças apresentam depois da aulinha, né? Então você pode usar para poder levar lá para frente na hora da apresentação para as crianças poderem louvar, né? Cantar a Deus. Então o que tem aqui eu escrevi aqui para que as crianças possam ver, mas eu deixei assim do outro lado. Por quê? Porque aqui as crianças podem olhar para a harpa e você pode cantar junto. E é o hino da harpa cristã, né? Que é: oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. É só até aqui que ele coloca, e aí você pode repetir, pode cantar outra parte também, oh, glória ao meu Jesus, mas daí, como eles são crianças pequenas, é legal encurtar um pouquinho, porque daí você já tá cantando, já cantou vários louvorezinhos, né? Então, você pode cantar esse aqui também. Também é uma ideia de recurso à nossa harpazinha cristã. E aí, no da boquinha, se os irmãos preferirem também, se as irmãs preferirem, podem dividir. São 5 musiquinhas. Você pode cantar as 3 primeiras no começo, deixar as 2 últimas para depois, né? Para depois da lição. Porque você pode finalizar cantando também, não tem problema. E cantando essa musicazinha também na hora da lição. E aí, ele vai entrar no espaço da Bíblia, que é o nosso texto de base. Ele não deu aqui na revista uma ideia, né, de como a gente pode colocar. Mas como ele sempre dá essas ideias, então eu pensei em como. Eu fiz uma silhueta de um violão, como se fosse um violãozinho. Eu peguei um cavaquinho que tinha, na verdade, na minha casa. E aí, eu desenhei ele por cima e recortei. E aqui eu coloquei o espaço da Bíblia, que é o quê? Que é o nosso texto básico, né? O texto áureo, que é: cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Coloquei na silhueta aqui, né? O que está em Salmos 100, versos 1 e 2. Por quê? Porque o violão, o cavaquinho também é uma forma de adorar a Deus, né? Um instrumento, e a gente pode adorar a Deus através do cavaquinho, do violão, tocando ali, né? Então, os irmãos podem escolher outro instrumento também, não tem problema, não precisa ser um cavaquinho. Também tem um pandeiro, que você pode fazer só um círculo ali e colocar umas bolinhas ao redor colorida, né, de EVA, e escrever dentro. O que é isso, crianças? É um pandeiro? A gente também pode louvar a Deus através de pandeiro. Sabia que Miriam, quando foi tocar, ela também usava instrumentos quando eles atravessaram, né, o mar e tudo. E aí você pode também trazendo outras pessoas que louvaram a Deus com instrumentos, com a sua voz, com o seu corpo, de todo jeito, porque é isso que a lição também vai trazer, né? E é importante explicar, né, o nosso espaço da Bíblia. No espaço da Bíblia, é importante que a gente leia o versículo bem devagarzinho e pausadamente com as crianças, né? Para que elas possam entender, ler mesmo. E como eu sempre falo, é bom também trazer a sua Bíblia e abrir para elas verem, entenderem que aquele texto, aquela história, o que a gente está contando está na Bíblia, na palavra de Deus, que é a nossa base, né? A Bíblia é a base de todo cristão, que a gente precisa estar ali sempre com ela, até para incentivar as crianças a trazerem as suas Bíblias, para poderem ler. Olha, crianças, nossas histórias estão na nossa Bíblia, então vamos trazer as nossas Bíblias, né, aqui para casa do Papai do Céu, para que a gente também possa adorar a Deus, né, com a nossa Bíblia, trazendo as nossas coisas para cá. Então, aqui fala para que peça para que as crianças repitam as palavras, né, palavra por palavra. Existem muitas formas de louvar ao Papai do Céu. Podemos louvar ao Papai do Céu com a nossa voz, com instrumentos musicais e também com o nosso corpo.
Quando erguemos nossas mãos aos céus durante uma música ou batemos os nossos pés para acompanhar o ritmo dos instrumentos, estamos adorando ao Papai do Céu com o nosso corpo. A Bíblia, no livro dos Salmos, convida todas as pessoas do mundo inteirinho a adorarem a Deus, mas elas devem adorá-lo com bastante alegria. Nosso Deus merece o nosso melhor louvor, pois Ele é grandioso, é poderoso, Ele nos fez e nos ama. Por isso, vamos ser gratos a Deus e entregar a Ele o nosso melhor louvor. E aí, depois dessa atividade, né, que a gente fizer isso, a gente pode fazer, sabe o quê? Perguntar às crianças quais são as formas de adorar a Deus. E aí eles vão falando, né? A gente adora a Deus cantando. Ah, a gente adora a Deus cantando, então a gente usa o quê para cantar? A voz, muito bem. Tem pessoas que usam o quê? O corpo também, né? Para poder cantar e louvar a Deus, né? Através das mãos, dos pés, né? Da nossa cabeça. E aí também através dos instrumentos. Olha que legal. E eu trouxe aqui também, aí no final, eu vou mostrar o que a gente pode fazer com esses instrumentos. Nessa parte que a gente explica o versículo, ele fala que a gente adora a Deus com todo o corpo. Então eu fiz o que aqui? Isso aqui é um molde da minha própria mão. Os irmãos podem fazer um pouquinho maior para poder caber na mão mesmo todo o molde, né? Colocar dentro da mão. Essa daqui ficou um pouquinho menor, mas não tem problema. Essa daqui eu posso colocar só assim na minha mão, né? Para adorar a Deus com as mãos. Mas eu posso também colocar no palito, não tem problema. Aqui eu consigo colocar porque é uma grudada na outra. Você pode botar o molde da sua própria mão, mas aí você aumenta também. Ou então pode até tirar mesmo esse molde um pouco maior, dar uma aumentada nele. Aqui eu gravei eu escrevi um louvorzinho aqui, que ele fala justamente sobre isso, sobre como a gente pode adorar a Deus, as várias formas, né? Que é: a Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com uma mão, outra mão, com o pé, outro pé, com a cabeça e a voz. E aí, você pode... Esse louvorzinho, ele tem muita repetição, né? Ele repete de novo: a Deus dai louvor, com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor, use as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor. Aí com a mão, aí depois volta, aí com outra mão, com o pé. E é bem legal, porque faz com que as crianças se mexam, se movimentem, aí você vai lá com a Deus dai louvor, com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com o seu corpo dai louvor, com a mão, outra mão. E aí você vai cantando junto com as crianças, elas vão achar também bem interessante, porque a gente louva a Deus com as nossas mãos também, né? Além de com as nossas bocas. Você pode trazer também a imagem, eu não fiz, mas do pé, né? Você pode fazer, né? Pegar um moldezinho de um pé e escrever lá também com um pé, outro pé, né? Com a cabeça, e uma cabeça também que é bem tranquilo de fazer. E aí você vai, né, incrementando sua aula, deixando ela bem interessante para que as crianças possam, aprender como se louva a Deus, as várias formas que a gente tem para louvar a Deus. E aí você vai entrar na história. E agora, crianças, que nós sabemos, né, que nós podemos louvar a Deus de várias formas, vamos ver nossa historinha? O que será que acontece na nossa historinha de hoje? Olha só, um dia, há muito tempo atrás, Jesus, olha só, nosso Jesus, dessa vez eu trouxe bonequinhos diferentes, né? Porque é interessante também nas aulas a gente ter recursos diferentes para que as crianças possam também se interessar de novo para aquele recurso. E é muito legal porque você pode fazer Jesus de EVA, você pode fazer Jesus de caça de leite, como eu já trouxe na aula passada, e agora Jesus de, esse aqui é um rolinho de papel, aqueles rolinhos que acabam, né, que a gente pega o papel de mão e aí acaba, ou então até o do papel higiênico você pode juntar um com o outro, pode fazer pequenininho, não tem problema. Esses eu fiz grande porque ele fala sobre crianças, e aí eu usei os pequenininhos para fazer as crianças que são menores, né? E aí, aqui eu peguei o molde mesmo e através desse molde eu fui enrolando. Ele não tem muita coisa atrás, né? Olha só, ele é grudadinho atrás. O mais importante mesmo é a parte da frente. Então, fazer Jesus, mesmo que seja diferente, né? Aquele outra de casting, de EVA, mas um pouco parecido para que as crianças comecem a reconhecer. Esse aqui é Jesus. Olha que legal. E aí,
Eu fiz também o homem, ó, você pode prestar atenção que é bem parecido. Aqui a única diferença é que a barba é um pouco menor. Os olhinhos, aqui esses olhinhos você pode comprar, eles são bem, é bem legal, vem bastante. E a barbinha desse é um pouquinho maior, roupa de corzinha diferente, né? Um cintinho aqui atrás até pra segurar a roupa também é a mesma coisa de Jesus que tá. A mulher foi que eu fiz um pouco diferente, porque ele vai falar um pouco de família, né? A mulher eu fiz o quê? Eu fiz, isso aqui é uma liguinha de cabelo, e aí você coloca, né, nela um TNT, eu coloquei vermelho, fiz vermelho pra combinar com o marido, e essa daqui eu fiz daquelas linhas que sobram, né? Tem aquela linha grandona de costura, de coisa, então sobrou e aí eu peguei o molde dela pra deixar a mulher num formato mais bonitinho também, olha só, pra ser diferente, ela de roupinha, né, de véuzinho e tudo direitinho. E as crianças também são rolinhos bem pequenininhos, olha só. Mesma coisa, bem parecidinho, eu só coloquei pra ficar mais fácil um rostinho aqui e um negocinho na cabeça pra representar as crianças, né, e Jesus. Então, são moldes que você pode achar, eles são bem fáceis de fazer, bem tranquilo. E é um recurso diferente que a gente pode usar, né? Então, na história, ele fala: um dia, há muito tempo, Jesus entrou na igreja e viu muita gente fazendo bagunça lá. Quem aqui já entrou numa igreja e viu outras pessoas fazendo bagunça? Aí você espera que as crianças respondam, né? Porque geralmente, às vezes, as crianças mesmo, né? Elas são crianças, é normal, a gente precisa entender isso também. Criança, ela anda, ela levanta, ela não quer ficar parada. Tem criança pequenininha que não fica mais de 10 minutos prestando atenção e é totalmente normal. Mas cabe a nós, professores na escola dominical, orientar e ajudar com que as crianças comecem a compreender e entender que fazer bagunça, né? Que até porque tem umas crianças maiorzinhas, são 3, 4 anos de idade, elas já são maiorzinhas, já têm um pouquinho mais de entendimento do que as crianças menores. E aí você começa a falar para elas: não é legal fazer bagunça no meio da igreja, né? Sabe por quê? Porque quando outra pessoa quiser escutar o que o pastor tá falando ali, ou a professora, quando a gente tá na salinha e outra pessoa tá fazendo bagunça, a gente não ouve. Por quê? A gente vai ficar prestando atenção na bagunça que aquela pessoa tá fazendo, e a pessoa às vezes tá fazendo uma bagunça de um jeito tão alto que a gente nem escuta. E aí você aproveita para conversar isso com as crianças, né? Então, quando Jesus chegou no templo, essas pessoas estavam fazendo um monte de bagunça. Elas não estavam respeitando a casa do Papai do Céu. A igreja não é lugar de fazer bagunça e nem de fazer gritarias desse jeito. Jesus ficou muito zangado. Aqui é aquela passagem que fala sobre os cambistas, né? Vendedores que estavam ali na casa de Deus vendendo coisas, né? E aí você pode falar, as pessoas estavam ali, ó, vendendo animal, vendendo comida, vendendo planta, fazendo um monte de bagunça lá. Jesus ficou muito chateado porque ele falou assim: na casa de Deus, as pessoas estão fazendo isso, estão dando esse desrespeito. Porque imagina uma feira, se já foram numa feira, e vocês perguntam pra eles, né? Alguns vão falar: já fui, outros não. Numa feira é assim, tem uma pessoa que fala: olha aqui a banana, olha aqui a maçã, olha aqui a laranja, nananana. E aí todo mundo fica gritando ao mesmo tempo e às vezes ninguém nem escuta o que tá acontecendo, né? Você tem que ir atrás lá. E aí tava desse jeito também, na casa do Papai do Céu. Olha que absurdo. E o Papai do Céu ficou muito chateado. Jesus não gostou de nada daquilo, de ver que na casa de Deus as pessoas estavam fazendo esse tipo de coisa. A casa de Deus não é lugar de bagunça, não é lugar de gritaria, não é lugar de vender coisas, não. Mas observem, crianças, o que estava acontecendo, né? Daí eu peguei essas duas criancinhas que estavam aqui, então você pode contar, que ele vai contar na história. Tinham meninos, olha só, tinha aquelas criancinhas ali que os pais levaram e eles estavam louvando a Deus no templo. Eles gritavam como adoração: salve o filho de Davi! Era isso que eles gritavam. E eles nem ficavam envergonhados. As pessoas que foram repreendidas por Jesus ficaram admirados de ver o jeito daqueles meninos louvando a Deus de todo o coração. Eles disseram: vocês estão ouvindo o que esses meninos estão dizendo? Jesus disse para aqueles homens: vocês nunca leram na palavra de Deus que pela boca dos meninos e das criancinhas é que sai o perfeito louvor? Isso mesmo, crianças, são as criancinhas bem pequenininhas, da boca delas é que sai o perfeito
perfeito louvor. Então aquelas crianças estavam ali no templo cantando, adorando a Deus e gritando bem alto para todo mundo ouvir: salve o filho de Davi, rei de Israel. Estavam adorando a Deus, o papai do céu. Olha só que lindo, crianças. Enquanto as pessoas adultas estavam ali vendendo coisas, bagunçando, fazendo gritaria, né? E uma bagunça lá na casa de Deus. As crianças, pelo contrário, elas estavam adorando a Deus. E Jesus diz: é da boca das crianças que sai o perfeito louvor. E aí ele falou isso para os seus discípulos, né? Uma vez, algumas pessoas, o papai e a mamãe, como o papai e a mamãe de vocês fazem, levaram seus filhos para serem orados por Jesus, para Jesus orar por eles, para Jesus abençoar as criancinhas. Olha que lindo, né, crianças? Mas os amigos de Jesus tentaram mandar as crianças embora. Falavam assim: não, Jesus está ocupado fazendo outras coisas, não é hora de criança estar perto de Jesus. Eles achavam que ele, Jesus, não queria as crianças por perto. Mas então Jesus disse para os seus discípulos: nunca mais façam isso, hein? Ele disse assim: deixem as crianças virem a mim. Não mandem as crianças embora, porque eu amo as crianças e quero que elas fiquem bem pertinho de mim. Jesus, crianças, ama as criancinhas de todo mundo, ama muito vocês. Ele quer que vocês estejam perto dele, louvando ao seu nome, engrandecendo ao seu nome, dizendo: Jesus, o Senhor é bom, muito obrigada pela minha vida, pela vida do meu papai, pela vida da minha mamãe, por eu ter o que comer, por eu ter o que vestir, louvado seja o teu santo nome. Então, Jesus amava ter as crianças perto dele. E ele ama ter vocês. Qual o jeito que a gente pode ficar pertinho de Jesus? Então você pode abordar também esse assunto, falando: qual o jeito que a gente fica pertinho de Jesus? Através da oração? Então a gente precisa orar para ficar pertinho de Jesus. Jesus quer ficar pertinho da gente, quer ouvir a nossa voz. Entendeu, crianças? Qual outro jeito? Louvando a Deus? Cantando? Então, até nas nossas brincadeiras, nós podemos ficar pertinho de Jesus. Olha que lindo, crianças! Então, você pode ir abordando essas questões com as crianças para que elas possam entender jeitos e maneiras diferentes, que dá até na brincadeira deles. Quando eles estão na escola, quando eles falam de Jesus para os amiguinhos deles, também é um jeito de estar perto de Jesus, é um jeito de louvar a Deus. Então, a gente já vai falando, né, sobre todas essas questões. E aí, a história continua. Vocês se lembram daqueles livros da Bíblia cheios de palavras bonitas, cânticos e orações? E isso mesmo, o livro de Salmos, que é o livro que a gente está estudando agora na nossa lição, né? Ele diz que todo mundo deve adorar ao Papai do Céu com alegria e sempre chegar perto dele com um cântico e louvor bem bonito. Mas esse louvor tem que sair do coração. Deus ouve os louvores das crianças porque elas cantam músicas para ele com o coração cheio de alegria. Quando vamos para a casa do Senhor, devemos nos apresentar ao Papai do Céu com cânticos de louvor e adoração. Deus gosta quando cantamos belos hinos para Ele na igreja. Quando louvamos a Deus, estamos dizendo quanto Ele é bom para nós e para a nossa família. É importante, né? E aí você pode abordar nessa parte sobre a família. A família é um presente de Deus. Deus ama as famílias. Deus ama que as pessoas, né, elas se casem, o marido, o homem e a mulher se juntem, se casem. Eles têm filhos, né? Às vezes 2 meninos ou 2 meninas, ou um menino, uma menina, um menino e uma menina, né? Ou outras mais crianças, né? E aí o Papai do Céu, ele abençoa essa família. A sua família é uma bênção de Deus. É um presente para você. Olha que legal. Quantas pessoas estão aqui, quantas crianças estão aqui porque os papais trouxeram, né? Porque quando a gente é criança, a gente vai para a casa do Senhor porque nossos pais muitas vezes nos trazem, né? E aí, eles são uma bênção de Deus, a nossa família é uma bênção de Deus pra gente. Deus ama as famílias, né? Por isso, crianças, todo mundo deve louvar ao Senhor com muita alegria, né? Eu não amo meu papai e mamãe e minha mamãe, então eu vou louvar a Deus com alegria. Papai do Céu, glória ao teu santo nome, porque eu amo minha família, o Senhor me deu a minha família, olha que lindo. O louvor para o Papai do Céu é mais doce do que chocolate, acredita? A palavra de Deus diz que nós devemos louvar a Deus porque Ele foi
quem nos fez. Ele nos criou. Vocês já viram como vocês são bonitos? Então vocês pedem para eles se olharem. Olha só a mãozinha de vocês que Deus deu para louvar a Deus com as mãos. A voz de vocês que o Papai do Céu deu para louvar a Deus cantando hinos. A boca. E os olhos, para que a gente possa ver todas as coisas que o Papai do Céu criou. E os nossos cabelos. Ai, que lindo esses cabelos cacheados, cabelo lisinho, cheio de ondinha, curtinho, comprido. Tudo isso Deus nos deu para nós podermos louvar a Deus. São lindos vocês, crianças. Foi o Papai do Céu quem fez você bonito assim. Vocês conhecem aquela música ali? Assim, ó. Você é especial. Não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim, diferente, especial, bonito do jeito que você é. E aí você pode falar isso com as crianças também, né? Essa lição é muito legal, ela é muito importante porque ela traz várias questões. Ela traz a questão da família, agradecimento e o louvor a Deus é exatamente por isso. Pelo que nós somos, né? Porque nós temos boca, nós temos olhos, nós escutamos, nós falamos, nós andamos, né? Nós pensamos, Deus nos deu a nossa família, então vamos ser graças a Deus. Então é isso que a gente deve entender como professores e passar para as crianças, né? A Bíblia diz que no livro de Salmos que devemos louvar a Deus porque Ele é bom e nos ama. Ele cuida de nós, da nossa família e não deixa que nada de ruim nos aconteça. Nós somos ovelhinhas do Papai do Céu, Ele nos protege com muito amor. O louvor a Deus também é uma forma de agradecermos a Ele por todas as coisas maravilhosas que fez por nós. Que Ele fez, que Ele faz e que Ele ainda vai fazer. Vamos demonstrar o quanto amamos e somos agradecidos a Deus e ao Papai do Céu? Vamos cantar uma música bem bonita para o Senhor? E aqui ele dá espaço para que você possa escolher qual que é a música que você quer cantar junto com as crianças. O que eu fiz também? Eu tenho uma filha pequenininha e ela tem alguns instrumentinhos, então a gente pode comprar eles, alguns nem são tão caros assim, pode fazer, ou a gente pode trazer também, eu trouxe esses assim de verdade, mas também a gente pode imprimir uns instrumentozinhos, cortar, colocar no palito e trazer. Esses aqui eu trouxe esse instrumentinho, esse que é um violãozinho, esse que é um pandeirinho, criança gosta muito disso, chama bastante atenção, e esse é um chocalhinho também. Por quê? Porque daí você pode ver quantas crianças você tem. Pode pedir como uma forma de atividade para que as crianças tragam. Você tem um instrumentinho de brinquedo em casa? Traz para a igreja. Os que trouxerem, né? E aí você faz o quê? Você pode cantar uma música com esses instrumentos com as crianças. Louvai a Deus com palmas, louvai a Deus com os pés, louvai com a viola, louvai a Deus da fé. E aí você pode escolher uma música, qualquer música. Essa é uma música que eu pensei, eu gosto muito dela, porque ela fala sobre louvar a Deus, que você pode louvar a Deus com palmas, pode louvar a Deus com os pés, então com a viola, que é com os instrumentos, com o seu corpo de todo jeito. Você pode repetir também, a Deus dai louvor, com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Pode repetir, assim, não tem problema. Pode repetir os hinos que você colocou dentro da boca. Como eu disse no começo, você pode ter escolhido 3 hinos no começo, pode deixar 2 para depois, pode deixar 6 mais hinos ali para você ir tirando, continuando a brincadeira. Repetir o hino que é a proposta, né? Que a lição traz. Então você pode repetir esse hino também, não tem problema. E aí você canta com as crianças 1 ou 2 louvores depois disso. E aí depois você... E agora, crianças, nós vamos louvar a Deus. Depois de louvar a Deus, nós vamos orar a Deus. A oração também é uma forma de louvar a Deus. Sabia, crianças? De adorar a Deus. Nós adoramos a Deus através da nossa oração. E aí você fala, então nós vamos falar com o Papai do Céu, agradecendo pela nossa família, por nós, pela nossa vida, pelo Papai do Céu ter nos feito, pela casa que a gente tem, pela comida que a gente tem, pela roupa que a gente tem, pela igreja que a gente tem, pelos pastores que a gente tem, pelos nossos amiguinhos, né? E aí, nós vamos louvar a Deus e agradecer a Deus por tudo. Então, nessa oração, você pode
apenas adorar e agradecer a Deus, para ensinar também que a oração não é só uma forma de pedir a Deus, mas é uma forma de adorar a Deus também. Então você pode, querido Papai do Céu, muito obrigada por essa aula, obrigada por ouvirmos a Tua Palavra, que possamos guardar no nosso coração. Nós Te adoramos e glorificamos e engrandecemos o Teu santo nome por tudo. Obrigada pela minha família, pelo que eu tenho de vestir, pelo que eu tenho de comer, pela minha casa, pela minha igreja, pelos meus pastores, pela minha professora, pelos meus professores. Muito obrigada por tudo, Papai do Céu. Eu Te amo e Te adoro. Amém. Porque nós devemos também, né, ensinar as crianças a adorar a Deus, agradecer a Deus na oração, né? Que às vezes a gente, nas nossas orações, pedimos, e às vezes a gente não agradece, né? Muitas vezes agradece no finalzinho, ali com uma frase, acabou. Mas e aí você pode fazer essa última adoração apenas adorando a Deus, apenas agradecendo, porque o agradecimento é uma forma de adoração a Deus, né? Então, isso é muito interessante. Essa lição, ela é muito boa, ela é muito legal. Eu trouxe esses recursos, né? A boca para você tirar as músicas de dentro. Fiz uma harpa para colocar o espaço do louvor, o louvor que a revista traz, mas você pode fazer outros instrumentos, não tem problema, o que você acha que pode ser mais fácil. Fiz em forma de silhueta de violão o espaço da Bíblia, que é o texto base da nossa lição. Fiz as mãozinhas para que você possa, adorar a Deus com elas. Pode brincar, deixar as crianças pegarem, depois colocar essa mão, vamos louvar. Ah, Deus, dai louvor com todo ser. E aí fiz a família, né, aqui de outra forma, agora de uma forma diferente. Jesus e as criancinhas que também aparecem na história, a família também, que a família leva as crianças para que Deus possa orar por elas, assim como a nossa família nos traz para nossa casa, né? Traz vocês, crianças, para nossa casa. Então, tudo isso são recursos interessantes, os instrumentos de brinquedo. Como eu disse, vocês podem trazer esses instrumentos, eu tinha, né? Eles são, pra mim foi mais fácil porque eu tinha eles, mas você pode também fazer impressão nesses instrumentos ou fazer eles de EVA para que as crianças possam manusear, possam pegar, vamos fingir que a gente tá tocando aqui nesse instrumentinho, vou te emprestar esse, você fica com esse. Agora a gente vai fazer uma bandinha, a bandinha de Jesus, vamos lá cantar? E aí você começa, use bastante o louvor nessa lição, porque além de o louvor ser uma coisa muito importante, ser uma forma de adoração a Deus, as crianças amam cantar, amam louvor, eles aprendem muita coisa através do louvor. Gestos, falas, contar, letras, palavras, lições, eles aprendem muita coisa através do louvor. O louvor é uma bênção mesmo, até nessa questão de aprendizado para as crianças. Então é isso, irmãos. Depois, uma última atividade que você pode fazer é o quê? Juntar na sua casa aquelas garrafinhas PETs pequenininhas ou qualquer coisa que você tenha que possa fechar. E você pode colocar grão de arroz, grão de feijão e outros grãos dentro, porque dependendo do grão que você coloque dentro do negocinho, faz um som diferente. Porque daí você pode dar isso para as crianças, para que elas possam fazer o som do chocalhozinho, para cantar junto com você. Ah, vai ficar aquela bagunça, mas é uma bagunça diferente, uma bagunça de louvor a Deus, né? De adoração a Deus através da música. Então você pode fazer isso com suas crianças. Eu espero que Deus abençoe sua aula, que você seja muito abençoado, que a sua aula seja uma bênção, que possa abençoar a sua vida e que você possa abençoar a vida das suas crianças também. E é isso, que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Amém.